Olá, queridos e queridas, bom dia na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou falando aqui já há 3 dias, hoje é o quarto dia, sobre o tema O Caminho de um Homem com uma Mulher. Na verdade, eu estou expondo aqui no meu programa o livro que eu lancei, já tem umas 2 semanas, com esse tema, O Caminho de um Homem com uma Mulher. E eu quero continuar hoje falando sobre os capítulos que eu tenho aqui exposto aqui neste programa. E se você ainda não adquiriu o meu livro O Caminho de um Homem com uma Mulher, você encontra na Livraria Vida, onde ali nós damos as diretrizes como deve ser o caminho de um homem com uma mulher. O poeta Agur, no livro de Provérbios aqui capítulo 30, versículo 18 e 19, ele diz: há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim, mas há uma quarta coisa que eu não consigo entender. Aí ele fala o caminho da cobra sobre a penha, o caminho do navio em alto mar, o caminho da águia no céu e o caminho de um homem com a mulher. E hoje eu quero falar sobre o caminho da união e da partilha. Iniciar falando sobre o caminho da união e da partilha e outros mais capítulos. O caminho de um homem com a mulher é um caminho onde os dois mudam de rota para seguirem para um novo plano. Eles entraram no acordo para juntos construírem uma família, escreverem uma história de romance e empreenderem tendo sucesso e grandes conquistas. Então nesta jornada abençoada do caminho de um homem com a mulher, os dois se empenham em sacrificar cada um os seus sonhos pessoais, prioridades para uma conquista maior que trará mais alegria e completude. Para poder andar juntos, é imperativo, querida, hein, amado? Para poder andar juntos, é imperativo que haja concordância em várias áreas. A Bíblia diz aqui em Amós, capítulo 3, versículo 3, porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? É claro, né, irmãos? Claro, eu estou com 26 anos de casado e leva tempo para os dois amadurecerem. E algumas particularidades vão ficando ali no dia a dia, até que de repente os dois naturalmente vão deixando de lado por carinho e amor ao seu parceiro, ao seu cônjuge. Cada um tem aquelas picuinhas, não tem? Eu tinha as minhas. Você que é casadinho de novo aí, você que casou tem pouco tempo, tem ou não tem as picuinhas? As características próprias. Para ser forjado no casal estas características ou esta característica que lhe é própria do casal, ele precisa de espaço para acontecerem as mudanças. Não acredito que no casamento cada cônjuge deva perder a sua individualidade. Eu não acredito que precisa perder. Podem os dois terem as suas preferências particulares, não é? Gostos, escolhas. E mesmo assim, serem unidos num propósito maior. Por exemplo, eu gosto muito de ir ao cinema, assistir filmes. A minha esposa não curte isso. Em algum momento lá, ela sacrifica para ir comigo, para me fazer companhia. Ela gosta de ficar jogando no seu tablet lá, e se deixar, fica o dia todo. Eu vou sempre ao clube aqui em Montes Claros, em que somos sócios. Ela raramente me acompanha. E quando faz, é quando eu insisto bastante. Aí ela vai. Então, não acredito na crença de almas gêmeas também. Lembra aquela música? Almas gêmeas que se enlaçam. Esse é um mito. Há muito tempo, esse mito tem sido ensinado nas nossas comunidades cristãs, as almas gêmeas. Na realidade, gente, ninguém consegue entender a química do encontro de um homem com a mulher.
Foi isso que o poeta aqui bíblico diz: eu não consigo compreender. Simplesmente o encontro acontece. Eu me lembro quando eu encontrei com Giselda aqui na primeira igreja presbiteriana, num casamento de um amigo, e foi amor à primeira vista. Tem amor à primeira vista, segunda vista, terceira vista, quarta vista, quantas vistas, né? E aquela química aconteceu. Eu sempre gosto de brincar e dizer, quando eu encontrei Giselda aqui em Montes Claros, na primeira igreja ali, nessa noite de um sábado de maio de 1990, eu estava com a calça tergal, uma camisa cor de abóbora, olha pra você ver, uma boca fedendo cebola, aquela cebola roxa, e o cabelo mal penteado, parecendo que uma vaca passou a língua assim, ó, com vaselina. Você acredita? Mas quando tem de acontecer, acontece, queridos. Ninguém entende os caminhos de Deus, pois são altos e inescrutáveis. Não se pode definir os seus planos e a maneira como ele traça cada evento, circunstância, para executar os propósitos dele. Deus tinha para mim casar com Gi, para nós sermos 26 anos de casados, naquela noite de maio de 1990, que estamos nesta caminhada. O ser humano é o ser mais adaptável desta terra. Por isso, quando duas pessoas se casam, elas serão moldadas e terão a vida da forma como serão trabalhadas as indiferenças, ranhuras, crises, lutas que enfrentarão. Por isso que vai ajudar neste processo é o deixar pai e mãe. Nessa nova trilha, os dois têm um espaço específico, só deles. É um ninho onde vão construir juntos os seus projetos. Eles devem sair de casa para construírem o seu jeito de ser. Ei, queridos, ei, querida, é triste ver casais morando com os pais, tios, sogros, os parentes. Com isso, o casal não estará desprezando a amizade das outras pessoas da família, mas com o casamento vem a responsabilidade de dar mais importância ao cônjuge do que aos outros. Por isso que precisa pegar e sair de casa, construir lá. Tanto mais tempo juntos, no mesmo lugar geográfico, melhor a união, é ou não é? Por isso que o casal precisa, para trilhar esse caminho, a vida a dois, entende? Da partilha, é preciso construir lá. Ó. No caminho de um homem com a mulher, há uma união financeira. Os dois lutam juntos. Não há mais dependência dos pais, parentes. O deixar a perspectiva financeira é outro passo que urge ser observado. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 4, 11 e 12: E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos tenho mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Então, depois que os dois resolverem entrar neste caminho, a estrutura e toda a manutenção do lar, das despesas de alimentação, roupa, condução, tratamento médico, escolarização, deve ser completamente cuidado pelo casal. Os dois unidos irão trabalhar para trazer para casa o sustento com o suor do seu rosto. Os dois irão contar com a sabedoria e o bom senso para limitar as dívidas, para que possam viver dentro das suas próprias capacidades. A Bíblia diz em Provérbios 22, 7, que o que toma emprestado é servo do que empresta. Eu estou ministrando hoje aqui, expondo o meu livro, O Caminho de um Homem com a Mulher,
E estou falando hoje do capítulo O Caminho da Partilha, e explicando que quando o casal saem, alianciam, duas pessoas fazem uma aliança para viverem juntas até que a morte separe, é preciso haver o deixar físico, o deixar geográfico, o deixar financeiro. Uma das razões que tem levado à separação é esta questão financeira. Há muitos casamentos que estão indo para o ralo por causa do descontrole financeiro. A mulher é compulsiva nos gastos, consumista. Ou talvez seja o marido, que é descontrolado, vaidoso. Cada pessoa tem uma estrutura diferente da outra. Existe mulher que não suporta viver uma vida num deserto financeiro. Sabia disso? Então você que está me ouvindo agora, presta atenção. Você não casou ainda. Você está namorando com um cara, um homem descontrolado. O cara ganha até razoavelmente bem, mas não tem ele não guarda. Ou então é a moça que é consumista. Depois que casa vai melhorar, pastor. Um ajuda o outro, mas não é melhor melhorar antes? Hein? E tem mulher que é assim, que não suporta viver uma vida num deserto financeiro. E isso não significa que ela seja interesseira ou materialista. É o seu jeito de ser. Você ainda não casou? Aprenda enquanto é solteiro, solteira, a viver somente do fruto das suas próprias mãos. E determine, hein, irmã? Determine, irmão, não levar dívidas para o casamento. Aprenda a fazer um orçamento mensal e a controlar suas despesas pessoais. Se não fizer isso agora, você vai ter problemas sérios no casamento. Neste caminho há uma união emocional, onde os cônjuges abrem um ao outro o coração. A conversa em que se abre o coração deve ser reservada para vocês dois. O melhor confidente é o cônjuge que está ao seu lado. É sua esposa, é seu marido. Já disse aqui anteriormente, muitas pessoas estão caindo em pecado sexual porque abriram o coração com quem não deveria ter aberto. Não há amizade íntima entre um homem e uma mulher. Fica atento, meu irmão, vigie. Vigie e não brinque. Cuidado com o seu coração, que é traiçoeiro. Pode te levar para um motel com aquela amiga sua, com aquele colega de trabalho, com aquela colega lá que você sai com ela, está de plantão. Ei, querido, querida, você que está me ouvindo e ainda não assumiu o compromisso de se casar e tornar uma só carne, tenha cuidado para não aprenda ou não se prenda a um jugo desigual. Quando o casal tem Deus da sua união, tem a capacidade de sobreviver grandes dificuldades. A Bíblia nos fala em Eclesiastes 4:12 sobre o cordão de 3 dobras que não se rebenta com facilidade. É preciso colocar Jesus na união. O caminho de um homem com a mulher sem Jesus não prospera. O casal que não tem Jesus Cristo, quando vem as aflições, as lutas, acaba retrocedendo. Ouça a instrução da palavra. Procure alguém que nasceu de novo e que tem um compromisso com a palavra. É a Bíblia, a nossa baliza perfeita. Então o casal partilha junto os afazeres da casa. Os dois juntos dividem as tarefas domésticas. Foi feito um estudo, presta atenção. Ei casal, ei você, amado. Foi feito um estudo por 3 universidades norte-americanas e que mostrou que casamentos são mais felizes quando o marido e mulher dividem as atividades de casa. Este é um estudo novo. A ideia principal deles foi analisar como eles dividiam as responsabilidades e como essa divisão poderia afetar o relacionamento.
Quando a mulher percebe que o marido está envolvido com as tarefas, o relacionamento fica melhor para ambos. Recebe o bônus noturno. Ajuda a sua esposa dentro de casa, irmão. Vai arrancar alguma pedaço em você, você vai deixar de ser homem por lavar as roupas com a sua esposa, arrumar a casa, cuidar da casa para ela. Aí fica esse tanto de homem aí, tem um tanto de homem, você tá me ouvindo, ô cidadão, desempregado, a sua esposa lá trabalhando naquela escola, trabalhando naquela empresa, trabalhando naquela loja, e você aí de barriga pra lua. Arruma a casa, cara, faz comida, não sei fazer, aprende. Entra na internet, aí você aprende a fazer ovo. Ajuda a sua esposa. Eu ajudo a minha esposa. Na verdade, minha esposa, você vai perguntar pra ela quanto tempo que ela não arruma a casa, que ela passa pano na casa, varre uma casa, lava roupas. Primeiro que ela tem um problema de coluna e eu quero preservar a minha esposa. E é uma coisa que aconteceu comigo desde quando meu pai faleceu. Quando eu tinha 10 anos, minha mãe chamou nós todos. Olha, cada um agora vai fazer aqui em casa alguma coisa. Quando eu fui morar em Brasília, logo que eu converti com 19 anos de idade, eu ganhava dinheiro lavando roupas. Isso não arranca pedaço, não, irmão. Essa pesquisa foi feita aqui, olha, que quando o marido ajuda a esposa nos afazeres de casa, ele acaba ganhando bônus noturno. Sabe o que é isso, irmão? Você nem sabe. Nem sabe. Quando os cônjuges se preocupam em cuidar do bem-estar um do outro, o casamento gozará de uma paz inigualável. E isso é um princípio que precisa então ser exercitado, pois é responsabilidade de olhar para o bem-estar do outro. Fazer atividades juntos, né? Lavar as louças, fazer a faxina da casa, jogos de mesa, brincar os dois juntos ali, ó, praticar esportes, fazer caminhadas juntos. Então essa partilha, os dois que se uniram para um, não é lutar contra o outro não, lutar os dois juntos, contra aquilo que vem tirar a paz do meu coração, a paz do coração da minha amada. Antigamente, o homem era o único provedor, não era? Hoje não. A mulher trabalha fora e precisa que o seu parceiro divida com ela as tarefas de casa. Meu irmão, você que está querendo casar, meu filho, aprenda isso, cara. É papel da mulher lavar as roupas, arrumar a casa. É papel da mulher fazer comida. É papel da mulher arrumar as crianças. Me mostra na Bíblia onde fala isso aqui. Hã? Então, irmão, nós temos de viver essa partilha, os dois juntos, vamos lutar juntos, vamos ajudar a amada, ajuda a sua esposa nos afazeres de casa. Tem mulher aí cansada, extenuada. Eu vi um caso, gente, e eu fui o conselheiro, olha, tem tempo, quando a esposa de um líder me chamou e falou, pastor, na época eu não era pastor, era evangelista, Eugênio, eu não aguento mais. Meu marido preocupa com a igreja, aconselha as mulheres da igreja, aconselha os maridos da igreja, mas eu não aguento mais. Ele não arruma as crianças comigo, ele não me ajuda, não olha as crianças para mim, não me ajuda de casa. Eu estou me sentindo como uma empregada, como uma escrava aqui dentro. Conclusão depois, ela caiu. Entendeu? Vejo alguns homens que tanto eles como suas esposas trabalham fora e quando chegam os dois em casa para o almoço ou final da tarde, a esposa vai para a cozinha fazer comida e ainda tem que arrumar sozinha toda a casa. Ele fica em frente à televisão assistindo ao jornal ou vendo o replay do jogo do seu time que perdeu. Esse tipo de homem já está fora, gente. Não há espaço para esse tipo de homem nesta sociedade odierna, pós-moderna. Então o caminho de um homem com a mulher é o caminho da partilha. Os dois vão viver um para o outro, ajudar um ao outro. E é preciso, ei, você que está me ouvindo aí, querida,
Se vocês casaram, ainda está morando aí nesse barracão, cuidado, meu querido, para você não acomodar. Tenha a sua casa. Aproveite então para você juntar o dinheiro, mas não junta, gasta dinheiro, é consumista demais. Tem que deixar geográfico, deixar emocional. Querida, você casou, infelizmente, minha filha. Ei, meu irmão. Fica aí falando, né? Ah, mas eu vou lá ver mãe, o dia eu tô na casa de sua mãe? Hein, bebê? Bebezão? Você tem que cuidar da tua esposa, cara. Claro, existe o amor estoragem. Eu falei essa semana aqui, né? Estorger, o amor da família, tem a ver com compreensão. Não podemos abandonar a família. Nem você, querida, nem você, irmão. Mas esse cordão umbilical tem que ser cortado. Esse deixar emocional, deixar financeiro. Eu já vi, eu falei, parece, não sei se foi na segunda palestra aqui, que eu coloquei no meu livro aqui, ó, que eu tô expondo aqui meu livro. Eu já vi um casal separou porque não aguentou o marido descabeçado. Ela falou comigo, pastor Eugênio, eu não aguento, eu casei com esse cara. Eu já vou entrar daqui a pouco tempo, eu vou entrar na menopausa. O que eu quero com esse cara? O que eu quero com um cara que nunca me deu nada? Nunca me ajudou? Ele vai para um trabalho, fica 3 meses, pede demissão, vai para outra. O cara já passou por centenas de empregos. Então, meu irmão, tem que estabilizar. Mulher quer sentir segurança. Mulher quer sentir segura. Essa ideia aí, vocês estão apaixonados um pelo outro, como eu lhes disse aqui na segunda palestra nossa, ao expor o meu livro aqui. Ah, não, eu sou apaixonada por você, apaixonado por você. Nós vamos morar debaixo da ponte. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Isso não sustenta casamento, não. Paixão? Meu filho, tem de dar comida para sua esposa, tem de cuidar de seus filhos, tem roupa. Sua esposa tem de cuidar da aparência dela. E mulher é cara, filho. Viu? Mulher é um material caro. Então desperta, irmão. E desperta, irmã. Tem um ditado aí popular: antes sozinho do que mal, antes só do que mal acompanhado. Não é? E aí? Então desperta. Estou expondo o meu livro aqui, O Caminho de um Homem com a Mulher, e quero passar para outro capítulo aqui, O Caminho da Celebração da Intimidade. Estamos já hoje ao 4º dia que eu estou expondo o meu livro. Se você quiser, está na Livraria Vida lá, R$20 o livro, você pode comprar. Então, o caminho da intimidade, o caminho de um homem com a mulher, desfrutará de uma das grandes bênçãos deixadas pelo Criador, o sexo. Já falamos antes sobre fornicação, que é a prática do sexo antes do casamento, ou sem o casamento, né? A prática do sexo com outra pessoa que não é o cônjuge é adultério. Outra observação que eu quero colocar aqui é que ficar sem fazer sexo dentro do casamento é pecado, tal como as outras práticas. Há muitos crentes pensando que sexualidade é carnalidade, mas na realidade é espiritualidade, irmão. Por algum tempo, pouco se ouvia sobre este tema nos púlpitos da igreja, não é verdade? Eu ouvi a história de uma mulher, numa cidade que eu trabalhei, que depois que tinha intimidade com seu marido, ajoelhava e pedia perdão a Deus. Isso porque as pessoas não entendem que a intimidade de um casal é algo santo, gente. Deus que abençoou. Sexo é algo bonito, porque vem de Deus. Em algum caminho por aí perdeu-se essa mensagem. Quando o casal compreende a beleza que é a prática da intimidade sexual, ele coloca o sexo no lugar que pertence, um lugar que é sagrado, honra a Deus. No momento da intimidade, o casal estará glorificando a Deus e elevando este momento ao nível divino. Entendeu?
É importante dizer que o sexo começou no céu. Deus que o imaginou. Nosso Deus, quando idealizou criar o homem à sua imagem e semelhança, já havia imaginado o sexo. Ele nos deu sexo, em primeiro lugar, para nosso prazer, e em segundo lugar, para a procriação. Deus fez o sexo para desfrutarmos. Todas as vezes que fazemos sexo, dentro dos padrões estabelecidos por Deus, estamos prestando-lhe um culto de adoração. Sabia disso? O pior é que a gente que na hora que entra para a intimidade, parece que fecha a porta e fala assim, Deus, fica aí fora, viu? Não vem pra cá, não. Gente, o maior manual de sexo já foi escrito, está aqui, ó, na minha mão. Na sua mão aí. A Bíblia Sagrada. Isso mesmo. O Espírito de Deus inspirou um livro em que escreveu tudo sobre intimidade sexual. O livro de Cantares, ó. É um livro que mostra como o casal deve e pode ter a satisfação sexual no casamento. Neste manual, aqui ó, a Bíblia Sagrada, imutável, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, aqui ó, Deus revela ao homem como ele deve tratar a sua esposa para levá-la à satisfação sexual. Ele aprende que mulher gosta de ser tratada e necessita de ser tratada com carinho, com ternura, com valor. Uma das maiores necessidades da mulher é o romantismo. Há um monte de homens que parecem umas antas no tratamento com as suas mulheres. Alguns são fortes, né? Eita, rapaz, musculoso, hein? Tem poder, são bonitos. Outros são intelectuais, uma sumidade no conhecimento da política, história, informática. Mas vazios quanto ao relacionamento dentro da própria casa. Não descobriram o mapa da alma da sua mulher. Você já descobriu, irmão? O mapa da alma da sua mulher? A mulher precisa de uma atmosfera para a sexualidade. O homem deve se surpreender ou deve surpreender a sua esposa fazendo algo inesperado. Leia o livro de Cantares para você ver. O livro de Cantares ensina-nos sobre poesia, romance. Como eu devo tratar minha paixão, minha esposa Giselda, que eu amo. No capítulo 1, 16 e 17 aqui, Salomão disse à sua esposa, verdejante é o nosso leito. A palavra verdejante significa coberto de plantas. Salomão fez algo inesperado ao cobrir de flores a cama do casal deles. Ele chamou a sua amada e a conduziu até a recâmara e lhe disse, veja minha amada, como o quarto está lindo. Fiz pensando em você. Ele foi romântico. Mexeu com a alma da sua amada. Mexeu com a alma. Quem sabe você, meu irmão, não tem conhecido o mapa da alma da sua esposa. Quando foi que você fez algo totalmente inesperado para sua esposa? Quando foi que você a levou para um lugar especial, sem segundas, terceiras intenções? Então escute. Descubra qual é a linguagem do amor da sua esposa, surpreenda, dê-lhe presentes. Toda mulher curte demais uma joia. É ou não é, minha irmã? Lembra quando vocês namoravam? Ei, irmão, você marcava para ir com ela num restaurante chique, pedia para que ela colocasse aquela roupa de que você mais gostava. Você fazia planos, cortejava, era todo romântico. Com o passar do tempo, parece que isso tudo acabou e não precisa mais. Aprenda algo. Ei, amado. Estou falando para você, amado. Ei, querido irmão. Não, moço, para o carro aí, por favor, me ouça, cara. Seu casamento tá mal, sabe por quê? Porque você não... Por favor. Não jogue, ei, irmão. Corteje a sua esposa, seja romântico.
Com o passo do tempo, a gente foi perdendo isso. Tem homem jogando a esposa nos braços de outro homem, por não lhe dar carinho, atenção. Salomão aqui elogiava a sua amada. Ele declarava para ela palavras ternas. Isso é importante para a estabilidade emocional da mulher e, consequentemente, o relacionamento ganha brilho diferente. No capítulo aqui de Cantares 4, 1 a 5 diz: como você é linda, minha amada! Por trás do seu jeito discreto, como brilham os seus olhos, seus cabelos que deslizam cheios de vida, são como filetes cristalinos de cachoeiras, que correm suavemente pelas encostas. Seu sorriso é radiante e encantador, em tua vida e singeleza, pureza. Seus lábios são como rubis, sua boca é graciosa e atraente. Suas faces revelam suavidade e resplendor. O delicado contorno do seu pescoço é um convite. Ninguém resiste. Seus seios são como duas belas colinas que anunciam as primeiras flores da primavera. Veja que Salomão usou da sua realidade para declarar palavras para mexer com a sua amada. Ele era específico. Utilizou a linguagem da sua realidade. Quais são as palavras que a sua amada gosta de ouvir? Então fale. Fofa. Você chamar a sua esposa de fofa. Ela não é fofa mais? Sabe o que está precisando, irmão? Você está tão amado. Vamos colocar também eu aqui. Nós estamos tão dominados pela uma mídia. Uma sociedade erotizada. Uma mídia erotizada. E que esta mídia colocou um padrão como deve ser uma mulher, o corpo de uma mulher. E isso afetou os nossos psiquismos. E não conseguimos mais ver. Você não consegue ver mais a sua amada, o seu amado, como antes. Aí eu quero dizer para você que você precisa de um toque, de uma unção do Espírito de Deus, para que você possa ver a sua amada como uma mulher que Deus te deu para você cuidar, para você valorizar, para você proteger. Este homem que Deus te deu, mas ele engordou demais. Não seria melhor você ajudá-lo a emagrecer? Pastor Eugênio, depois que os meninos vieram, 3 filhos, a minha esposa mudou aquele corpinho dela. Claro, irmão. E o seu? Então veja, meu irmão. Olha, eu quero falar aqui de sexo. Eu não vou falar tudo não, porque eu vou deixar para que você compre o livro, que tem uma parte aqui que eu falo sobre o que pode e o que não pode na intimidade sexual. Mas veja bem. Salomão, poeta de Deus, fazia valer. Ele sabia preparar a sua amada. Os homens pensam mais em sexo do que as mulheres. Eles pensam 2 vezes mais em sexo do que as mulheres. Enquanto as mulheres precisam de todo um romantismo para serem excitadas, nós homens já vivemos turbinados sexualmente. É ou não é? O homem é assim, já vive turbinado sexualmente. Esta é uma questão interessante no homem. Ele está num banco, numa farmácia, em um ambiente. De repente, ele menos espera, o pênis fica ereto. É ou não é, irmão? Até parece que ouviu alguém lhe chamando. Há momento que é tão constrangedor, não é? Tão constrangedor. Do nada, o pênis endurece. Parece que ele quer saber o que está acontecendo lá fora e endurece, sem pedir licença. Não houve até então uma atração, uma cobiça, uma imagem que os olhos viram que mandou acordá-lo. Nem Freud explica. É isso. Homem já vive turbinado, 220 volts. Mas neste caso é preciso que você, que é esposa, saiba disso. E você precisa tomar iniciativa de ser um pouco ativa. E por que não dizer agressiva sexualmente? Isso vai ser libertador para o seu marido.
Talvez você foi criada com a ideia de que você casou apenas para procriar e não te ensinaram que o sexo é algo prazeroso e rejuvenesce, é desestressante. Não se intimide, minha irmã. E utilize do poder que você tem para te fazer bem e dar alegria ao seu amado. Seu marido precisa saber o que você deseja. Então provoque, seduza o seu amado. Ele se sentirá orgulhoso. E isso é importantíssimo para a autoestima de ambos. Aí eu gostaria que você comprasse o livro, se você quiser depois, e ler aqui o que pode e o que não pode na intimidade do casal. Eu coloco algumas coisas aqui práticas. Entendeu? Qual a linguagem do amor da sua esposa? Tem mulher que fala com o marido, vamos fazer amor? Já o marido fala, eu vou te comer hoje. Entendeu? Estou sendo rasgado com vocês aqui. Qual a linguagem? Como que você gosta que seu marido fala com você para te excitar? Hã? Eu fui no encontro de casais aí ministrar uma palestra e a mulher me falou, uma mulher bonita, falou assim, pastor Gênio, eu que gosto que ele fala comigo que ele vai me comer. Problema seus, irmão. A intimidade é suas. Tanto a mulher quanto o homem têm algumas santas fantasias que gostariam de experimentá-las. Quando eu falei santas fantasias aqui, é porque existem algumas fantasias que são expressões de verdadeiros distúrbios que fogem dos limites até racionais e ferem os princípios da santidade no casamento. Que eu não vou expor aqui, está aqui no livro. Entende? Mas o casal tem de curtir. Há muitos casais e há muitos problemas na área sexual porque esses casais não procuram ajuda. Muitas vezes é um bloqueio da esposa e não consegue atingir o orgasmo por causa de um trauma complexo. É preciso cura. Jesus veio para curar também essas feridas da alma que bloqueiam a sexualidade. O casal tem de ter muito cuidado com a privação sexual. O marido não é suprido. Esta carência faz com que ele se peque, desejando sexualmente a mulher, aquela colega de trabalho que é sensual. Isso também acontece com a mulher que começa a fantasiar ao ver um filme, ao relacionar com homens do trabalho, galanteadores, perdão. E isso interfere na espiritualidade, trazendo a angústia e sentimento de culpa. Então, ei, você está me escutando aí? Preste atenção, peça ajuda. Há casal que só depois da tragédia saem desesperados em busca de socorro. E há situações que são um milagre de Deus. Há tantos homens e mulheres que Deus tem levantado nesses dias para ajudar-nos com as problemáticas da nossa alma. E por que não procurá-los? Para desfrutarmos de uma saúde emocional, psíquica, sexual melhor. De repente, uma conversa com um psicólogo, terapeuta, salvará o seu casamento, minha irmã. Entendeu? Entendeu, meu irmão? Olha, presta atenção. Nós ouvimos aí pregadores, e eu também prego dizendo há poder na oração, e há. Eu creio. A oração é uma arma poderosíssima que o Senhor nos deu. Agora, por que não usarmos para os enfrentamentos nesta área? Os bloqueios, frieza na área da sexualidade? Isso porque sexo sempre foi entendido como algo carnal. Esquecemos que o sexo faz parte da nossa espiritualidade. Se entregue em oração, súplica, diante daquele que tudo pode. Deus criou o nosso corpo e sabe como funciona cada célula. Davi, de forma geral, já louvava a Deus pelo modo maravilhoso que fomos formados. E ele fala aqui, olha, tu criastes cada parte do meu corpo, no Salmo 79. Tu me formaste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque deve ser temido. Tudo que
o que fazes é estranho e maravilhoso, e eu sei isto de todo o coração. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado no ventre de minha mãe. Então escute, meu irmão. Estou expondo aqui o livro O Caminho de um Homem com a Mulher, estou terminando. Eu gostaria que você depois comprasse um livro chamado O Ato Conjugal, de Tim LaHaye. E nosso livro está na Livraria Vida também, O Caminho de um Homem com a Mulher. Agora veja bem, e eu exponho aqui o que pode e o que não pode, que você vai ler depois aí, não vai dar para me falar aqui. Mas eu quero dizer o seguinte, irmão. A intimidade sexual é uma bênção. Sabe por quê? Porque a intimidade sexual, como eu lhes disse, ela rejuvenesce. Há três práticas que liberam o hormônio da beta-endorfina, que é o hormônio do rejuvenescimento. Primeiro, é a prática do sexo. Tem quanto tempo que você não faz sexo com o seu marido? Tem quanto tempo que você não faz sexo com a sua esposa? Esse hormônio é liberado na atividade sexual. Mas eu quero falar aqui rapidinho, porque não vai dar para me terminar essa parte aqui, esse último capítulo, mas eu quero falar aqui porque as mulheres querem fazer amor e os homens querem fazer sexo. Esses filmes aí pornográficos, a maioria desse pessoal que procura mulheres de programa, que deixa a esposa em casa para ir lá fora, fazem sexo. A Bíblia, em Cantares, ensina a fazer, sim, sexo, mas na perspectiva de fazer amor. Porque a intimidade abençoada para liberar a beta-endorfina tem de durar aí 30, 40, 50 minutos. É naquele momento de abraço, de carinho, de toques, de palavras ternas do homem para com a mulher. E eu coloco aqui no livro exatamente porque o marido tem de esperar primeiramente a mulher sentir o orgasmo. Ou então que os dois sintam juntos. Tem muito homem aí vivendo um problema sério chamado, e eu coloco no meu livro, chamado ejaculação precoce. Ejaculação precoce tem cura. E eu falo no meu livro aqui sobre o exercício que você pode fazer, meu irmão, para você poder levar sua esposa ao orgasmo primeiro, não deixá-la na mão. Então, quando há atividade, esse momento de intimidade, o hormônio da beta-endorfina é liberado. Mas aquela rapidinha não dá nem para liberar o hormônio, meu irmão. Não dá. Sexo para valer mesmo, a intimidade, esse sexo tem de ser dentro dessa frase aqui, desse tema, fazer amor. Se você quer ter um momento com a tua esposa no dia de sábado ou domingo, comece segunda-feira, investindo nela, depositando, falando que ela é linda, elogiando a comida que ela fez, elogiando aquele momento que ela arrumou a casa, elogiando. Quem sabe terça-feira você já consegue alguma coisa. Porque mulher é preparada com o tempo. Entende? Preparada com o tempo. Outra coisa que libera o hormônio da beta-endorfina é a atividade física e humor. E eu coloco isso. Você tem que sair para assistir um filme com a sua esposa, sair para curtir, passear, né? Então é isso. A celebração da intimidade sexual, para a mulher ela fala fazer amor, o homem é fazer sexo. E nós temos de parar, meu irmão, de fazer sexo. Nós temos de passar a fazer amor. O que é isso, pastor? É fazer sexo, meu amigo. Você faz até em pé, no fundo lá, rapidinho, em qualquer lugar, 5 minutinhos rápido. Apesar que a mulher fica na mão, né? Não é? Ô irmão, na verdade, meu filho, a sua esposa, quem sabe, tem sido um depósito de espermatozoides. E também ela já cansou já, pelo jeitão grosseiro de você ser, sabe? Jeitão grosseiro, sabe?
ela vai lá logo, faz alguns gestos lá, porque tem algumas mulheres que são espertas mesmo, faz alguns gestos lá, faz de conta que tá tudo bem, simula alguma coisa. Porque quem consegue entender um brucutu igual você? Hã? Fazer amor, o momento de intimidade é restaurador. Mas, irmã, há quanto tempo que você não faz sexo com seu marido? Há quanto tempo que você não faz sexo com sua esposa? Você está jogando o seu marido nos braços de outra mulher? Você está jogando o seu marido, esposa, no braço de um homem? De outro homem? Então fica atento. Cuidado. Eu quero terminar e dizer o seguinte, falamos aqui 4 dias sobre esse tema, o caminho de um homem com a mulher. Na verdade, eu expus aqui quase todos os capítulos do meu livro, que está na Livraria Vida. Que Deus te abençoe, né? Você que tem estado aqui sintonizado no programa Creia Também Pensar. Quero lembrar para vocês, nós temos mais de 600 vídeos na internet. Eu quero te convidar para que você possa ali se inscrever no nosso canal Cromos. Você inscreve no canal Cromos, lá nós temos vídeos semanalmente. As mensagens nossas são gravadas lá na igreja, filmados, e eu coloco parte no Facebook sempre, coloque parte no nosso canal, e que você possa nos seguir e estar sendo abençoado. E se você ainda não tem uma igreja para congregar, eu te convido para que você possa visitar a Igreja Presbiteriana Jardim Palmeiras, Rua Porto Alegre, 830. Desde já, eu não quero ser pretensioso para tirar você da sua igreja. Nós temos aqui em Montes Claros muitas igrejas abençoadas. Igrejas batistas, presbiterianas, pentecostais, muitas igrejas abençoadas. Mas se você ainda não tem uma igreja, ou você aí tem tempo que você está sem congregar, primeira coisa eu digo para você, volte para sua igreja. Se você não quiser voltar para sua igreja, eu te convido para você nos visitar. Quem sabe você gosta de estar com a gente, ou então visite outra igreja. Mas não deixe de congregar como é costume de alguns. Deus não nos chamou para vivermos no nosso gueto, isolados. Isso é antropocentrismo, isso é orgulho, e isso insurge-se contra a sabedoria de Deus. Congregue, meu irmão. Leve os seus filhos na escola bíblica dominical. Cresça. São dias difíceis. E eu digo a você, minha querida, meu querido, olha, não deixe de participar de encontro de casais, de crescer. Em nome de Jesus. Amém? A águia é usada como símbolo dos que confiam em Deus. Este brilho é intenso e intensamente desde a sua origem. As águias podem levar 1 ano para voar sozinhas. Pessoas verdadeiras são como águias. Podem levar tempo para amadurecer. Podemos ver periquitos, pombos, andorinhas voando em bandos. As águias não. Elas estão sempre sozinhas. Elas ficam no alto, olhando o azul infinito. Não tenha medo de ficar só. Geralmente, o cristão anda na contramão da vida. Voe alto, embora os que voam alto não sejam compreendidos. São, em vez disso, temidos, criticados e muitas vezes condenados. O que fazem as águias quando as tormentas vêm? Elas se escondem, abrem as suas asas e a enfrentam corajosamente. Elas sabem que acima das nuvens escuras, da tempestade e dos choques elétricos, o sol brilha. Na Escritura Sagrada lemos que os que confiam em Deus renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Nesta luta terrível, as águias podem perder penas e ferir-se, mas não temem e seguem em frente. Depois, enquanto todo mundo fica às escuras, elas voam vitoriosas, em paz, bem no alto. Finalmente, as águias também morrem. Mas eu pergunto, alguma vez você achou os restos mortais de uma águia? Nunca. Sabe por quê? Porque quando sentem que chegou a hora de partir, elas não se lamentam, não ficam com medo e voam tão alto o quanto podem.
As águias procuram com os olhos o pico mais elevado, retiram as últimas forças de seu corpo cansado e voam aos picos inatingíveis. Lá esperam resignadamente o momento final. Até para morrer, as águias são extraordinárias. Talvez foi por isso que o profeta Isaías comparou os que confiam em Deus com as águias. Quem sabe você não tenha hoje, diante de si, um dia cheio de desafios. Alguns deles podem parecer impossíveis, mas lembre-se de descansar na paz do nosso Deus. E depois partir para a luta como quem vai para uma festa, sabendo que além da tormenta, o sol estará lá, brilhando. De Fabrício Carpineja. Todo filho é pai da morte de seu pai. Feliz do filho que é pai de seu pai antes da morte, e triste do filho que aparece somente no enterro e não se despede um pouquinho por dia. Há uma quebra na história familiar, onde as idades se acumulam e se sobrepõem e a ordem natural não tem sentido. É quando o filho se torna pai de seu pai. É quando o pai envelhece e começa a trotear como se estivesse dentro de uma névoa, lento, devagar, impreciso. É quando aquele pai que segurava com força nossa mão já não tem como se levantar sozinho. É quando aquele pai outrora firme e intransponível enfraquece de vez e demora o dobro da respiração para sair de seu lugar. É quando aquele pai que antigamente mandava e ordenava, hoje só suspira, só geme, só procura onde é a porta e onde é a janela. Tudo é corredor, tudo é longe. É quando aquele pai antes disposto e trabalhador fracassa ao tirar sua própria roupa e não lembrará de seus remédios. E nós, como filhos, não faremos outra coisa senão trocar de papel e aceitar que somos responsáveis por aquela vida. Aquela vida que nos gerou depende de nossa vida para morrer em paz. Todo filho é pai da morte de seu pai. Ou quem sabe, a velhice do pai e da mãe seja curiosamente nossa última gravidez, nosso último ensinamento. Fase para devolver os cuidados que nos foram confiados ao longo de décadas, de retribuir o amor com a amizade da escolta. E assim, como mudamos a casa para atender nossos bebês, tapando tomadas e colocando cercadinhos, vamos alterar a rotina dos móveis para criar os nossos pais. Uma das primeiras transformações acontece no banheiro. Seremos pais de nossos pais na hora de pôr uma barra no box do chuveiro. A barra é emblemática, a barra é simbólica, a barra é inaugurar um cotovelo das águas. Porque o chuveiro simples, refrescante, agora é um temporal para os pés idosos de nossos protetores. Não podemos abandoná-los em nenhum momento. Inventaremos nossos braços nas paredes. A casa de quem cuida dos pais tem braços dos filhos pelas paredes. Nossos braços estarão espalhados sob a forma de corrimões. Pois envelhecer é andar de mãos dadas com os objetos. Envelhecer é subir escada mesmo sem degraus. Seremos estranhos em nossa residência. Observaremos cada detalhe com pavor e desconhecimento, com dúvida e preocupação. Seremos arquitetos, decoradores, engenheiros frustrados. Como não previmos que os pais adoecem e precisariam da gente? Nos arrependeremos dos sofás, das estátuas e do acesso caracol. Nos arrependeremos de cada obstáculo e tapete. E feliz do filho que é pai de seu pai antes da morte, e triste do filho que aparece somente no enterro e não se despede um pouco por dia. Meu amigo José Klein acompanhou o pai até seus derradeiros minutos.
No hospital, a enfermeira fazia a manobra da cama para a maca, buscando repor os lençóis, quando Zé gritou de sua cadeira: "Deixa que eu ajudo." Reuniu suas forças e pegou pela primeira vez seu pai no colo. Colocou o rosto de seu pai contra seu peito. Ajeitou em seus ombros o pai consumido pelo câncer, pequeno, enrugado, frágil, tremendo. Ficou segurando um bom tempo, um tempo equivalente à sua infância, um tempo equivalente à sua adolescência, um bom tempo, um tempo interminável. Embalou o pai de um lado para o outro, aniou o pai, acalmou o pai e apenas dizia sussurrado: estou aqui, pai." O que um pai quer apenas ouvir no fim de sua vida é que seu filho está